Sabe aquelas notícias sobre a economia global que parecem super complicadas? A gente ouve o tempo todo, mas como é que elas afetam a nossa vida de verdade, né? Parece um baita quebra-cabeça, eu sei. Mas olha, a ideia aqui é a gente montar essas peças juntos. E prometo que no final os conceitos mais importantes vão fazer bem mais sentido. Para começar, vamos esquecer um pouco aqueles gráficos cheios de linhas que a gente vê nos jornais. A economia de verdade, a que importa, está no preço do pãozinho, no valor da gasolina para ir trabalhar, no quanto rende a poupança, é uma coisa que a gente sente no bolso. Então bora lá. O nosso desafio aqui é pegar esse assunto que parece gigante e quebrar em pedacinhos fáceis de entender. E tudo isso no tempo de tomar um café. Vamos nessa? Olha, para entender o quadro geral, o melhor lugar para começar é perto de casa, nas nossas finanças. É exatamente aí que aquelas grandes movimentações da economia mundial mostram a que vieram. Funciona mais ou menos assim, ó. Os preços no mercado subiram, isso tem nome, é a tal da inflação. A parcela do financiamento ficou mais salgada, culpa das taxas de juro. Tá mais fácil ou mais difícil de arrumar emprego? Isso é um termômetro da saúde da economia. E o sobe e desce dos investimentos. Também tá tudo ligado. É uma rede gigante onde cada fio se conecta. Ok, agora vamos dar um zoom para fora. A gente sai do nosso bolso e começa a olhar para o país inteiro. Mas, como é que se mede a temperatura da economia de uma nação? Como a gente sabe quem está indo bem e quem não está? A ferramenta principal para isso é uma sigla famosa, PIB, ou Produto Interno Bruto. Pensa nele como se fosse o boletim de notas de um país. Ele soma absolutamente tudo que foi produzido e vendido ali dentro, de carros a cortes de cabelo, para dar um número só que mostra o tamanho daquela economia. E como é que se chega nesse número? A fórmula pode parecer complicada, mas a lógica é bem simples. Primeiro, a gente junta tudo que as pessoas consomem, tipo compras e serviços. Depois, soma o que as empresas investem em coisas como máquinas e novas fábricas. Aí entra também o que o governo gasta. E, por fim, a gente calcula a diferença entre o que o país vende para o mundo, as exportações, e o que ele compra de fora, as importações. Agora, se liga num ponto que é super interessante. Existem duas formas principais de olhar para o PIB. A primeira é o PIB nominal, é o valor bruto em dólares, e por essa medida os Estados Unidos são os líderes. Só que tem um outro jeito, que é o PIB por PPC, ou paridade do poder de compra. Esse é mais espertinho. Ele ajusta os valores pelo custo de vida de cada lugar. Pensa assim, $1 compra muito mais coisas na China do que nos Estados Unidos, certo? Quando a gente faz esse ajuste, a economia chinesa na verdade aparece como a maior. As duas medidas são válidas, tá? Elas só contam histórias um pouquinho diferentes. Beleza, já sabemos como medir as economias. Mas como é que elas funcionam na prática? É que países diferentes têm sistemas operacionais econômicos diferentes. A pergunta que define esses sistemas é bem direta. No fim das contas, quem está no comando? Quem toma as grandes decisões? São as pessoas e as empresas ou é o governo? A gente pode resumir em 3 modelos principais. De um lado tem a economia de mercado, tipo a dos Estados Unidos, onde as pessoas e as empresas estão no volante. No outro extremo, a economia dirigida, onde o governo controla tudo. Mas a verdade é que, hoje em dia, a maioria dos países, na prática, fica no meio do caminho, que é a chamada economia mista. Então, a grande conclusão é que a maioria das nações, inclusive o Brasil, funciona nesse modelo híbrido. Elas tentam achar um equilíbrio, deixar o mercado livre para inovar, mas com o governo garantindo áreas essenciais, como saúde e educação. É uma busca constante por esse ponto de equilíbrio, sabe? Com tudo isso em mente, vamos dar uma olhada no tabuleiro de xadrez global. Quem são os gigantes da economia hoje? E, talvez mais importante ainda, para onde o futuro está apontando? Bom, os números mais recentes mostram um cenário bem claro. Estados Unidos e China estão jogando em outra categoria, muito na frente de potências mais tradicionais, como a Alemanha. O tamanho dessas duas economias é tão grande que elas meio que ditam o ritmo do comércio e dos investimentos no mundo todo. Mas só o tamanho hoje não conta a história inteira. O ritmo de crescimento é fundamental. E aí olha só a Índia, com uma projeção de crescimento de quase 7%. Ela é tipo uma das locomotivas do mundo nesse momento. E isso é um sinal muito claro de que o mapa do poder econômico está sendo redesenhado. E se a gente olha mais para frente, para o futuro, essa tendência fica ainda mais clara. O centro econômico do mundo está, aos poucos, se mudando para a Ásia, impulsionado por populações mais jovens e por uma adoção muito rápida de tecnologia. As projeções mostram que lá para 2050, esse novo equilíbrio de poder vai estar completo, com países como a Índia tendo um papel central no palco do mundo. Certo, a gente viu o mapa global, viu as tendências, mas agora vem a pergunta de $1 milhão.
como é que todas essas mudanças lá fora afetam o dinheiro de cada um aqui. A estratégia principal para lidar com isso pode ser resumida nessa frase. No mundo onde está tudo tão conectado, colocar todas as fichas na economia de um país só é uma aposta muito arriscada. A chave é pensar de forma mais global. E como fazer isso na prática? Bom, primeiro passo, diversificar, ou seja, espalhar os investimentos por vários países. Mercados mais maduros podem trazer mais estabilidade, enquanto os emergentes, como a Índia, podem oferecer um potencial de crescimento maior. Segundo, se proteger da inflação, com ativos que costumam se valorizar junto com os preços. E terceiro, que talvez seja o mais importante de todos, se manter sempre de olho nessas grandes tendências globais. E assim a gente chega ao fim. Deu para ver que a economia global não é uma foto parada, né? É mais como um filme em constante movimento, sempre com novas potências e novas oportunidades aparecendo. Isso deixa uma grande pergunta no ar para a gente pensar. Sabendo que o futuro da economia está sendo redesenhado agora, como é que as pessoas podem se preparar para ele?